Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Se você quer ouvir de Deus através da vida do pastor Carlos, estenda sua mão para cá e ore comigo. Ó Pai, eu quero te louvar, ó Pai, te agradecer pela vida do teu filho. Este vaso que o Senhor tem usado neste altar, que o Senhor continue a usá-lo. Traga, Senhor, revelações do Senhor às nossas vidas através da vida dele. Deus, que haja o fluir, o derramar do Senhor. Abençoe sua vida, seu ministério, sua família, e que ele continue sendo canal sobre as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos e te dizemos: fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você está cansado, sim ou não? Sim ou não? Fica de pé só um pouquinho então, para nós lermos a palavra de Deus. Esta noite, que possa ser uma noite de bênção, de milagre na sua vida, aqui nesse local. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e diga uma palavra da seguinte maneira para ela. Diga assim: você é mais do que filho de Deus. Você é filho amado de Deus. Você crê nestas coisas? Você se sente amado por Deus? Amada por Deus? Você se sente embalado nos braços do Pai? Sim ou não? Amém. Glórias a Deus. Que nós possamos nesta noite desfrutar dessa presença tão maravilhosa, tão gostosa, que nos faz sentir filhos ao lado do Pai. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações do profeta Jeremias. Lamentações. Vá lá para o capítulo de número 3. Depois de achar o capítulo de número 3, vá lá para o verso 57. Lamentações, Isaías, Jeremias, Lamentações, você vai achar capítulo número 3, verso 57, que diz assim a palavra de Deus: Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, dissestes: não temas. Pleiteaste, o verso 58, pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida. Amém, amados? Diga comigo o verso 57 com muita força, crendo naquilo que você está lendo nesta noite. Vamos ler todos juntos o verso 57, vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Podeis assentar. Esta noite eu quero trazer uma palavra que ela possa servir de ânimo para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração, que possa servir de estímulo. Às vezes você que está aqui conosco nesta noite, você, diante de uma palavra como essa, dizendo para não temer, você se sente uma pessoa tão incapaz de receber uma palavra como essa, que às vezes o seu coração se endurece, porque você olha para as coisas que estão acontecendo ao seu lado. Às vezes o seu coração está duro, porque você tem olhado simplesmente para aquilo que está se passando ao seu redor. Você não tem conseguido escutar, às vezes de maneira audível, a voz daquele que tira todo o temor do nosso coração, do meu coração e do seu coração. Nesta noite que o Senhor possa falar com você,
e falar de uma maneira especial. Se você está vivendo dias de temores, às vezes nós vivemos nessa sociedade, no nosso dia a dia, que nós começamos a semana, às vezes uma semana que nós não queremos que ela chegue no meio, porque quando chegar numa quarta, numa quinta-feira, nós teremos que assumir tantas responsabilidades, que quando nós olhamos para o início, no domingo, como hoje, nós sabemos que nós não conseguiremos enfrentá-las, porque parecem aos nossos olhos que elas são maiores, são superiores, são imbatíveis segundo os nossos olhos. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus possa no seu coração trazer paz, trazer tranquilidade e trazer a palavra no seu coração dizendo: não temas. Mas de que maneira que Jeremias escreveu esse livro de lamentações? Por que ele foi escrito? Esse livro no passado, os rabinos usavam e deram um nome para ele, um nome ruim, um nome tribuloso, um nome que ele era lido em velórios. Normalmente ele era lido em lugares onde as pessoas choravam, onde as pessoas lamentavam mesmo. Então, quando ele foi escrito, o profeta Jeremias, que era um homem denominado um homem de coração simples, humilde, mas que ele sentia as dores, ele foi escrito em 5 capítulos, preste atenção, 5 capítulos foi escrito esse livro de lamentações. Cada um desses capítulos, ele fez uma poesia. Em cada um deles, o primeiro, o segundo, o quarto e o quinto capítulos, todos eles têm 22 versículos. O que são esses 22 versos? Cada um desses versos significava uma letra do alfabeto hebraico. O que ele fez então? Fez uma poesia e todo verso começava com a primeira letra do alfabeto hebraico, ou seja, um acróstico. Somente no verso 3, ou no capítulo 3, ele tem o triplo de versículos, ou seja, 66 versos. O que diferencia isso? Eu vejo desta maneira: o capítulo 3 está no meio, 1, 2, depois o 4 e o 5, o capítulo 3 está no meio, servindo de equilíbrio, servindo de balança, servindo de meio. O capítulo 3, com 66 versos, ele dá então a ideia de todo o livro, o que vai estar acontecendo, as petições, as dores, o clamor, a chamada à misericórdia para Deus voltar a olhar. O capítulo 3 então, ele dá toda a linha do capítulo de todo o livro de lamentações. Jeremias então, ele escreve esse livro, preste atenção, olha para mim, porque às vezes você está passando pelas mesmas coisas, e há momento da nossa vida, que o que nos resta fazer, é simplesmente chorar. Jeremias estava olhando aqui uma situação, quando ele escreve esse livro, ele não está vivendo uma vida, os seus olhos não estão contemplando uma vida vitoriosa, não. Ele está vendo uma cidade, a cidade que era considerada pelos judeus, a cidade indestrutível, um povo indestrutível, um povo que acima de todos os deuses, um povo que tinha as promessas de Deus na sua vida, um povo que foi chamado, foi escolhido, separado para ser diferente. Então o povo se sentia acima dos demais, mas eles esqueceram de uma coisa: nós só somos alguma coisa se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Diga comigo: eu só sou alguma coisa se eu estiver no centro da vontade de Deus. Mas Jeremias agora ele está chorando. Ele está chorando porque a sua cidade amada, a sua cidade querida, sofreu a terceira invasão pelos babilônicos. Os babilônios invadiram Jerusalém no ano de 605, destruíram algumas coisas na cidade, levaram as pessoas mais importantes. Depois Deus continuou falando, mas o povo ainda não ouviu, apesar daquela destruição. E no ano de 597, novamente,
a Babilônia volta a invadir Jerusalém e destrói mais algumas coisas, e leva mais algumas pessoas cativas, prisioneiras, para a Babilônia. Deus continuou falando, Deus continuou usando os profetas, Deus continuou dizendo: olha, se vocês se arrependerem, eu voltarei e vos trarei paz. Mas o povo não se arrependeu, o povo continuou a fazer e executar as mesmas coisas. O que acontece então? No ano de 586, acontece então a terceira, última e definitiva invasão dos babilônios. O que acontece agora, pastor? Agora eles simplesmente não se contentam em destruir, mas além da destruição, eles colocam fogo em todas as coisas. Colocam fogo na cidade, destroem os muros, coloca fogo nos templos todos que tinham, nos lugares, nas casas, nas habitações. Pega o templo, construído por Salomão, há 400 anos antes, mais ou menos, e destrói completamente o templo, coloca fogo, leva todas as peças de ouro, destrói tudo que tinha lá dentro. Ou seja, a cidade e o povo ficaram completamente destruídos. E Jeremias agora sentado, talvez ali no Monte Caveira, algumas pessoas dizem que tem um local lá onde o profeta sentava, ali no Monte da Transfiguração, que ele escrevia olhando então a cidade, ele escrevia lá do alto, esse livro de Lamentações, olhando de lá, e lembrando da glória que Jerusalém tinha, lembrando dos tempos que ela foi gloriosa, que todas as pessoas queriam ser iguais, todos os povos gostariam de ser como eles, mas agora o que está acontecendo? Tudo está destruído. Ele vê cinzas, ele vê pedras sobre pedras, ele vê restos fumegantes, onde antes era um templo, agora são pedaços de pedras amontoados, onde antes a glória de Deus habitava, agora somente tinha pedaços de pedras jogados e queimados por todos os lados. Por que eu estou falando, lendo e te mostrando isso nesta noite? Porque às vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós passamos pela vida e não entendemos a voz de Deus. O que Deus quer nos falar? Pastor, eu não sei como Deus fala comigo. Aliás, eu não ouço, eu vejo tantas pessoas falarem que Deus fala, mas eu nunca consegui ouvir a voz de Deus. Por que você não consegue ouvir a voz de Deus? Por que às vezes, começou o ano de 2013, nós estamos na metade do ano, e talvez você está agora, como o profeta Jeremias, sentado em algum lugar, sentado talvez sobre os seus pensamentos, sentado sobre situações antes confortáveis, mas que agora você olha para trás, e talvez está vendo somente destruição, e talvez você fale: por que eu não ouvi a voz de Deus? Por que eu não busquei a Deus antes? Por que eu deixei chegar nesse ponto? Às vezes esse momento seja o momento de nós pensarmos e entendermos que Deus ainda continua a falar. Você ainda é filho amado, especial de Deus. O que é necessário então? É necessário que a minha boca e a sua boca não continue fechada, mas é necessário que nós possamos abrir a nossa boca e dizer: Senhor, eu preciso do seu socorro, modifica a estrutura, modifica o caminho, modifica o jeito, meu Pai, de eu caminhar, de eu andar por esta terra. Não destrói, Senhor, não permita com que o diabo toque nisso, não permita com que o diabo toque na minha casa, na minha família. Senhor, eu estou vendo meus negócios indo à bancarrota, eu sei, eu só estou vendo pedras queimadas, ó Deus. O que eu devo fazer? Às vezes muitas pessoas estão passando por isso, alguma área na nossa vida. Por que serve pregações, mensagens? É exatamente para nos levar a refletir. Em algum ponto da nossa vida,
o que nós precisamos de mudar. Mudar com as pessoas e mudar para com Deus. Diga assim: eu quero mudar com as pessoas e mudar com o meu Deus. Ele diz: tu te aproximastes no dia em que te invoquei. Aqui nesse local tem segredo. Tu te aproximastes no dia em que te invoquei. O que eu vejo? O que eu sinto? O que eu entendo com estas palavras do profeta Jeremias? Que nós devemos então invocar o nome de Deus. Invocar é chamar. Invocar é fazer como o cego. É gritar mais alto que a multidão. Invocar é você não ter vergonha de clamar diante de Deus a situação. Porque tem pessoas que até diante de Deus elas têm vergonha de mostrar quem elas são, como que elas estão passando, como que elas estão vivendo, como que elas estão se sentindo diante da vida, das coisas e do próprio Deus. Tem muitas pessoas que têm medo de falar com Deus das suas raivas, das suas coisas ruins, dos seus pecados, das suas coisas boas. Mas aqui ele está dizendo assim: tu te aproximastes no dia em que te invoquei. Aproximar. Invocar a Deus é trazer Deus para perto de nós. A aproximação de Deus, quando nós invocamos Ele, não é simplesmente para estar perto. Não é nada disso. Porque Ele está sempre perto de nós, conosco. Não tem como eu fugir da presença de Deus. Não. É muito mais do que isso. Invocar a Deus e Ele se aproximar de mim, é Ele ouvir o meu clamor, sentir as minhas dores e resolver aquilo que está passando no meu coração, as minhas lutas. É lutar por mim, é lutar por você. E Ele diz assim: no dia que te invoquei, no dia. Por que muita gente, às vezes, não tem conseguido realizar aquilo que pensa, que sonha, que planeja? Porque primeiro não tem invocado a Deus. Elas têm vivido uma vida dissoluta, uma vida andando de maneira como elas entendem, e não sabem que você tem um dono. Às vezes nós caminhamos nessa vida sem entender toda ela, que nós não somos donos da nossa própria vida, mas Deus é quem é dono, o Criador de todas as coisas, o Salvador da minha alma, é que Ele é dono meu e é dono seu também. Diga glória a Deus. No dia, tu te aproximastes no dia em que te invoquei, ou seja, enquanto eu estive calado, enquanto eu estive de boca fechada, enquanto eu estive sem chorar, sem me debruçar diante da presença de Deus, Ele simplesmente está perto de mim, ouvindo, vendo o meu clamor, o meu choro, o meu lamento. Mas no dia que eu invoquei ao Senhor, clamei ao Senhor, Ele veio para perto de mim, e a Bíblia diz que, além disso tudo, Ele resolveu aquilo que me trazia angústia da minha alma. Você tem com a alma angustiada? Você está com a alma aflita nesta noite? Talvez o seu coração está dilacerado, porque você não consegue vencer, resolver, batalhar. Você tem entregado os pontos, e você tem dito assim: não, se Deus quiser, se Deus está vendo meus problemas, eu sou filho de Deus. Se Deus quiser realizar isso na minha vida, Ele vai realizar. Eu sei que Ele vai realizar se Ele quiser.
Mas como que eu vou ficar sabendo o que o meu filho quer? Como que o meu filho que está lá em Brasília, estudando, morando, a minha filha que está aqui, como que eu vou saber os anseios da alma, o que está passando no coração deles, se simplesmente eu ficar observando o que está acontecendo, e eles nunca me chamarem, vai pai, está acontecendo isso na minha vida, eu estou passando por esse problema, eu não estou conseguindo solucionar isso, o Senhor pode me ajudar? Quantos estão me entendendo como que funciona a lógica de Deus? Deus é presente na nossa vida, mas Ele só torna real na minha vida no momento que eu começar a andar, a caminhar, a dizer: Deus, Pai, eu preciso, eu quero, o Senhor faz falta, eu sou dependente, eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Aí diz que nesse dia Ele vai se aproximar. Jeremias está lembrando aqui, no capítulo 3 de Lamentações, eu creio que ele está lembrando lá, quando ele escreve o livro de Jeremias, no capítulo número 37 e 38, depois você lê. Jeremias foi preso injustamente. Olha como que é a lógica de Deus, quando nós abrimos a nossa boca. Jeremias foi preso injustamente mais uma vez, jogado na prisão, e além da prisão foi jogado num cárcere, foi jogado num calabouço cheio de água, com infiltrações e com tudo, e Jeremias lá no fundo do poço. Mas quando nós clamamos a Deus, não importa o lugar aonde nós estivermos, Deus sempre vai onde eu estiver, aonde você estiver, sempre Deus vai estar ao meu lado, ouvindo e respondendo as nossas orações. Jeremias lá no fundo do calabouço, eu acho interessante, o rei chega lá de cima, o rei que não queria nada com Deus, chega lá de cima, abre a boquinha do calabouço, Jeremias, oi, ecoa o eco. Jeremias, você está me ouvindo? Estou. E o rei diz assim: Jeremias, olha só, lá na prisão, injustamente preso, o rei pergunta para Jeremias e diz assim, o seguinte questionamento: Jeremias, porventura, terá Deus uma palavra para mim? Eu só acho incrível nosso Deus. Lá no fundo do poço, alguém que lhe fez o mal, levanta a voz e pergunta: porventura, não terá Deus uma palavra para mim, Jeremias? O que é que eu entendo com isso? Jeremias gritou lá de baixo: sim, uma palavra de Deus para você. O que é que eu entendo com estas coisas? Não importa a situação que nós estivermos, Deus sempre vai ouvir a minha voz. Não importa a situação que você estiver, além de Deus ouvir a sua voz, você sempre terá uma palavra de Deus para abençoar alguém. Ele disse: uma palavra, e falou a palavra que Deus tinha para ele. No verso 58, você está com a sua Bíblia aberta? No verso 58,
Diz assim: pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha vida. Diga assim comigo com as suas mãos levantadas. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor, o Senhor remiste. Não, diga assim: Senhor, pleiteaste as causas da minha alma e remiste a minha vida. Aqui diz que pleitear é demandar, concorrer, tomar para si, socorrer, concorrer. É quando eu levo a minha voz a Deus e o fardo que está sobre mim, sobre meus ombros. É quando eu elevo, começo a falar com o Senhor na presença dEle, clamar ao Senhor com o coração, aquilo que está latente lá dentro, e eu começo a falar para Deus. Irmãos, o que Deus mais gosta da nossa vida é a nossa sinceridade. Não adianta você querer mentir, enganar a Deus. Não adianta você querer ser diante de Deus, às vezes o que você é para mim. Às vezes você pode me enganar, você pode enganar os pastores, pode enganar qualquer pessoa, mas diante de Deus é impossível Ele ver você como você é, você sem máscara, você sem nada, desnudado, você totalmente limpo, sem nada na sua frente. É o que Deus está te vendo, porque nós hoje somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê os pecados meus, mas primeiro, antes dele ver meus pecados, Ele vê a pessoa de Jesus Cristo na minha vida, na minha frente, cercando, me dando vitória, combatendo os meus pecados, dizendo assim: não, não pode, não deve, não pode continuar assim. É assim que funciona a nossa vida, assim que funciona a vida espiritual. Ele não vê os meus pecados, mas Ele sabe como eu sou. Ele entende, e é por isso que nós devemos abrir os nossos lábios e dizendo: Deus, pleiteia, ou seja, Senhor, toma os meus fardos nos teus ombros, carrega esses fardos aqui que estão fazendo com que eu ande tão abaixado, fazendo com que eu não tenha mais prazer na vida, fazendo com que eu tenha, às vezes no meu dia a dia, no meu caminhar, tantos tropeços, Senhor. Eles estão pesados, e o Senhor, e Ele diz assim: olha só, volte lá, eu vou voltar de novo, dizendo assim: tu te aproximaste no dia em que te invoquei, dissestes o quê? Não temas. Nesse dia você estará tão próximo de Deus, você estará tão pertinho de Deus, no dia que você invocar a presença do Senhor com o seu coração aberto, que você não vai precisar gritar para Deus, você não vai precisar abrir a sua voz em grito para o Senhor, porque Ele vai estar tão próximo de você, que Ele vai colocar as mãos assim nos seus ouvidos, e dizer bem baixinho, dizer para você assim: não temas, não temas, não temas. Todo o temor da nossa vida sai, todo medo sai, todo fracasso sai, toda derrota sai. O temor e o medo têm tirado a alegria de muitas pessoas. Ter medo é normal, ter temor é normal. Eu posso ter medo de andar sozinho nas vilas, nos lugares. Eu posso ter medo, isso é normal. Eu posso ter medo de olhar lá no prédio, lá onde que eu moro, 24º andar. Eu olho assim, o negócio está por cima, lá em cima, acima dos prédios. Eu olho lá embaixo e eu começo a ter medo. Parece que aquele negócio está chamando a gente. Parece que o chão está esquisito. E eu não fico olhando, não gosto. Mas é um temor lógico.
Mas Deus não nos quer que nós tenhamos simplesmente isso. Deus não quer que nós tenhamos temor do nosso dia a dia. Ele não quer que nós tenhamos temor de vencer o inimigo. Ele não quer que eu tenha temor de lutar as lutas, porque Ele sabe que essas lutas não são minhas, mas são dEle. Jairo, aquele homem da sinagoga, a multidão, Jesus fazendo milagres para lá, para cá. E Jairo chega: Senhor, minha filha está morrendo. Senhor, minha filha está totalmente doente. E eu preciso do Senhor agora. Jesus falou: eu vou com você. Mas antes de Jesus ir, as pessoas iam os milagres, e Jesus foi fazendo milagres pelo caminho. Foi fazendo os milagres acontecendo. Aquela mulher do fluxo de sangue interrompeu a trajetória de Jesus na casa de Jairo. Jesus interrompe o coração daquele homem, um pai. Pensou: meu Deus, a minha filha está tão ruim. E Jesus para pelo meio do caminho. Estava indo tão bem a trajetória, a caminhada, estava tão indo bem. Às vezes no nosso dia a dia nós fazemos da mesma maneira. Parece que as coisas estavam indo bem. Nós clamamos, parece que Jesus. Nós fazemos propósito com Deus. Parece que nós estamos conseguindo vencer. Mas chega um determinado momento que parece que tem algo que está atrapalhando. Parece que tem algo que o temor abate o nosso coração. E nós sentimos que nós não vamos conseguir sair, dar mais um passo, caminhar. Jairo estava se sentindo assim. A mulher foi curada na frente dele, e a filha dele miseravelmente doente e enferma. E Jesus cura aquela mulher. Quando Jesus cura aquela mulher, chega um dos empregados dele e diz assim para Jairo: não incomode mais o mestre. Passou da hora. A sua filha agora não está mais doente. A sua filha agora está morta. Não incomode o mestre. Aquilo começa a descer para o coração daquele homem, eu creio. Aquela dor, ele vendo alguém sendo curado na sua frente, e aquela dor começa a entrar na sua alma, e a fazer com que ele pudesse perder a bênção. E Jesus não deixa isso acontecer na vida de Jairo, com que o temor, com que as dores, com que as lutas pudessem fazer com que Jairo tirasse os olhos dele, do Criador, daquele que estava curando, do milagre que estava à frente dele. Jesus não deixou. Jesus, ouvindo aquela conversa, Jesus não estava conversando com aquele homem, mas a Bíblia diz que Jesus, ouvindo o que aquele emissário fala para Jairo, Jesus dá um passo e chega até Jairo. Oh, aleluia! O temor, Jesus estava vendo o temor no coração daquele homem. Mas Jesus chega até Jairo e diz assim para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Oh meu Deus, como a nossa caminhada nós precisamos do Senhor. Como nós temos medo, como nós temos temor, como que nós ficamos abalados quando há algo que começa a dar errado na nossa vida, no nosso dia a dia. E sempre aparece alguém, parece para trazer uma notícia pior do que estava. Mas nesta noite, não ouça a voz do inimigo no seu caminho. Não ouça a voz de ninguém para trazer notícias ruins para você. Agora, nesse momento, eu não sei o que está passando no seu coração, na sua vida, eu não sei, talvez o inimigo tenha falado para você, aí você está ouvindo esta mensagem, mas vai sair daqui e não vai acontecer nada, não vai acontecer nada com você, vai ser do mesmo jeito. Jesus te diz nesta noite: não temas, crê somente. Aplauda esse Deus que tudo vê por nós. Oh, aleluia. O temor, ele torna alimento que envenena
a alma e deturpa a nossa visão. O temor traz medo. A gente começa a ver coisas que não existem. Você começa a ver as coisas maiores do que realmente são. Você começa a entender que o problema ele é muito maior do que as suas forças que conseguem lutar com aquilo. O temor faz com que a nossa alma seja envenenada, a nossa visão fica colocada naquilo que nós estamos vendo, e nós esquecemos aquilo que está passando ao nosso redor, Deus trabalhando em meu favor e ao seu favor. Nós não podemos deixar isso acontecer. Independente do que estiver acontecendo, eu ainda tenho que dizer para o Senhor: Senhor, eu estou com medo, mas eu não quero temer. Senhor, eu estou com medo, mas eu não quero temer, porque o temor é o inverso de toda a fé que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração. Porque o temor é a fé que você tem naquilo que está o problema, naquilo que está a dificuldade, naquilo que está a doença. É a sua crença, o temor é a sua crença naquilo que está acontecendo na sua vida. O temor é inverso daquilo que Deus quer colocar no seu coração, uma semente de fé, que talvez nesta noite o Espírito Santo está te dizendo aqui nesta noite, nesse local. Uma sementinha de fé, uma busca que você me fizer, um clamor que você me pedir, um joelho dobrado que você colocar no seu quarto, uma palavra que você lê na minha palavra, eu falarei com você, e você aquecerá o seu coração, e as coisas modificarão na sua vida. Diga amém. O salmista diz, Salmo 27, verso 4, diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu nele confiaria. Talvez você está vendo somente o exército cercando. Talvez os seus olhos estão contemplando o exército cercando, e você está ficando sem saída. Talvez você está vendo os armamentos que o exército tem. Talvez os seus olhos estão contemplando a altura dos soldados que o exército inimigo tem. Ainda que um exército me cercasse, ainda que o exército me cercasse, eu não temeria, ou seja, o meu temor não seria colocado no exército. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu ainda assim, eu confiaria em Deus. Talvez você está vendo o exército, mas talvez a guerra já se levantou contra você. E você pode estar pensando, o tempo de cerco já passou há muito tempo. Eu estou vendo a guerra diante de mim. Faça como o salmista. Não creia. Diga como Davi: 1000 cairão ao meu lado diante da guerra, andando, caminhando no campo de batalha. A guerra à vista, a guerra sendo formada, a guerra tendo lá diante dele, na presença dele, no caminhar dele, no dia a dia dele. Ele diz assim: olha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o quê? Mas eu não serei atingido. Isso é o quê? Isso é fé, não é temor. Eu tinha um temor tremendo. A gente, quando tem temor, a gente vê coisa que não existe, né? A gente vê coisas que elas estão além da nossa mente. Quando eu era mais menino, criança, 9, 10, 11 anos, eu lembro, nunca me esqueço, que o meu pai, a gente às vezes ia na casa de uma tia minha, que morava a uns 6 quilômetros, e às vezes ia a cavalo, lá perto da fazenda do meu pai.
ia a cavalo e às vezes ia tardezinha, buscar arroz, buscar feijão, buscar café, buscar banha de porco, buscar um pedaço. Amanhã, na sexta-feira, vem aqui buscar um pernil da porca que matou. E às vezes, muitas vezes eu saía a cavalo, e muitas vezes saía à tarde. E lá nessas estradas, a estrada era fina, e com um capim colonião, um capim que dá muito alto, e ele, em época de chuvas, ele ficava nessa estrada. Eu não me esqueço, de maneira alguma, a estrada era fina, e o capim de lá e capim de cá. Aí, como ele era muito alto, ele fazia uma espécie de um túnel na estrada reta. E ele formava, ele dobrava lá em cima, e fazia uma espécie de um túnel. E aquele negócio ia dando 6 horas da tarde, e o negócio começava a escurecer. E eu a 6 quilômetros de casa, e com um pedaço de porco, às vezes, na traseira do cavalo. E o pior de tudo não eram as estradas, não eram as porteiras que tinham que abrir, tronqueiras, colchetes. E eu, como criança, tinha que descer do cavalo para abrir os colchetes. E toda vez que eu descia para abrir o colchete, sempre tinha alguém perto de mim, parece. Eu ia no cavalo, abria as porteiras, eu olhava para trás e olhava para todo lado, e sozinho. E quando eu começava, aí corria, pensava, vou correr, porque o negócio aqui é rápido, chega. E quanto eu mais corria, mais parece que o negócio estava perto de mim. Eu pensava, tem alguém na garupa desse cavalo? O temor nos faz ver coisas que são irreais. A fé nos faz enxergar coisas que somente Deus é capaz de nos mostrar, abrir a nossa visão. Deus quer abrir a sua visão nesta noite, aqui nesse lugar. Vamos ficar de pé. Vamos colocar de pé, para nós orarmos a Deus. Eu lembro daquela... Olhem para mim. Eu lembro que quando eu assisti aquele filme Titanic. Quantos assistiram aquele filme? Titanic. É aquele que ficava a moça e o rapaz lá na frente do navio. Aquele navio Titanic, ele sai da Inglaterra no dia 14 de abril de 1912, em direção aos Estados Unidos, com quase 3.000 pessoas. Eu não me esqueço, o filme frisou bem, a história também relata. Aquele navio ancorado, e você sabe, as pessoas entrando naquele navio, adentrando ele, o comandante com um chapéu bonito, com os seus companheiros, ajudantes ali, um cap branquinho, uma roupa bonita, e ele na frente do navio, e olhando o navio por um todo, e ele comenta com um dos seus companheiros assim: um navio como esse, nem Deus é capaz de afundar. Nem Deus é capaz de afundar. Aquele navio afunda. E outra cena que me chama a atenção naquele lugar, o navio já está quase
quase afundando. Ele afundou com 2 horas e pouco de tempo depois da batida. Ele está lá quase afundando. E aquelas pessoas, os músicos que tocavam lá para as pessoas em todo o navio. Aí um dos músicos, desesperado, sabendo que vai morrer, os botes já foram todos, não tinha sobrado mais botes. Ele sabia que ia morrer. Ele chama um outro companheiro seu, chama mais um, chama mais outro. Se não me engano, 4 pessoas. E eles ajuntaram ali no local que ainda dava para encostar, e começaram a cantar. Aqueles homens certamente conheciam a Deus, e eles começaram a cantar. Começaram a cantar aquela música, mais perto eu quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. E eles cantaram, porque eles entendiam que a vida deles iria passar, mas eles queriam, no sofrimento, na dor, na angústia, eles queriam não temer o que estaria acontecendo além morte. Jesus no barquinho, a tempestade vindo, coisas levantando, e tudo levantando o contrário, Jesus dormindo, os discípulos vão morrer, estou morrendo. E a Bíblia diz que Jesus vem. Quando alguém clama, Jesus sempre vem ao nosso auxílio, nosso encontro. Eu não lembro de nenhuma pessoa clamando lá no Titanic para que ele não pudesse afundar. Mas quando os discípulos estavam num barquinho sem tecnologia nenhuma tecnologia, e iria afundar, e iriam perecer, iriam morrer, a Bíblia diz que Jesus, diferentemente daquele homem, daquela artista que se colocaram na proa do navio e ficaram de braços abertos, vendo passar até que o navio afunde depois, diferentemente, Jesus se levanta, também se coloca na proa daquele navio e dá uma ordem para o vento e dá uma ordem para o mar. Disse: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. O que eu quero falar nesta noite, para que entre no seu coração, que você nunca se esqueça de que Jesus é aquele que quer se aproximar do seu coração, da sua vida, e dizer no seu ouvido: não temas, não temas, não temas, está difícil, está impossível, não temas. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, porque o Espírito de Deus quer falar com você. O Espírito de Deus quer te mostrar onde você está temendo. O Espírito do Senhor quer te mostrar onde o inimigo tem te levado a temer, a tirar a confiança do Senhor e colocar a sua fé no problema que vai acontecer. Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, em cada coração aqui nesta noite, ó Pai. Espírito Santo de Deus, ministra em cada vida aqui nesta noite, ó Deus. Tira todo temor, todo tremor, tira, meu Deus, tudo que tem feito com que a fé dos teus filhos, elas estejam naufragando, ó Deus. Levanta agora, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, dê uma ordem ao mar, dê uma ordem ao vento, ó Deus, para que pare, para que quiete, para que cesse toda tempestade na sua vida, em nome de Jesus. Cesse agora. Ouça a voz do Espírito Santo dizendo: não temas, não temas.
Meu casamento está acabando. Não temas. As minhas forças estão acabando. Não temas. O meu vigor para o trabalho já não tenho mais. Não temas. A minha empresa está de mal a pior. Vai com as outras do mesmo jeito. Não temas. Eu não estou tendo fé para orar nem na hora do almoço. Não temas. Feche os seus olhos. Quantas pessoas aqui nesta noite, você não é crente, você ainda não é crente em Jesus Cristo. Às vezes o seu coração, você conhece uma igreja, conhece uma religião, conhece outra, mas você ainda não entregou o seu coração a Jesus, dizendo: Deus, entra na minha vida, porque eu não quero temer mais daqui para frente. Eu quero orar com você. Quantos nesta noite, eu quero ver a sua mão, gostaria de estar entregando a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão assim com a minha. Eu quero ver a sua mão, porque eu quero orar com você. Tem um jovem ali atrás. Quem mais? Pode levantar a sua mão. Não temas. É a palavra de Deus para você nesta noite. Não temas. Eles vão falar que eu sou crente. Não temas. Eles vão descobrir que eu fui na igreja e sou crente. Não temas. Levante a sua mão. Quantos mais gostariam nesta noite de fazer um concerto com Deus, em estar entregando a sua vida nas mãos dele? Levante as suas mãos. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, por favor. Eu quero orar com você aqui, olhos nos olhos. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Traga alguém, traga esse moço aí. Aqui parece que no meio aqui tinha uma pessoa também. Se alguém está perto de você, às vezes está querendo vir, às vezes um convidado seu, traga ela aqui à frente, traga esta pessoa aqui à frente, convide ela para estar aqui à frente, receber esta oração tão especial, tão importante, que pode mudar, modificar toda a nossa vida. Não temas, vem aqui à frente. Pode vir mais pessoas. Temos aqui um jovem, aqui o outro moço. Eu quero orar por mais pessoas. Eu sei que tem mais pessoas, porque o Espírito Santo de Deus me fala. Tem mais uma jovem aqui também. Quantos mais? Venham aqui à frente, venham rapidamente. Eu quero orar com você. Uma oportunidade que o Senhor te dá nesta noite. Você que está afastado da igreja, você já foi um crente em Jesus Cristo, mas hoje você está afastado. Venha aqui à frente também. Venha receber a oração. Venha retornar para os caminhos do Senhor. Pode vir, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Esses amados, olhem para mim, vocês que estão aqui à frente. Como você chama? Bruno. Como que chama? Fernando. Fernando e o Bruno estão aqui à frente. Nesta noite, Bruno, você não caminha mais sozinho. Um único passo, aquela saída sua de lá e vindo aqui à frente, vai fazer com que não só a sua vida, mas vai fazer com que a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que não acreditam mais em você, pessoas mais que não confiam mais em você, essas pessoas também serão mudadas através da sua vida, Bruno. Hoje é dia de o Senhor te confortar o seu coração e te dizer: não temas, Bruno, não temas. Fernando, é o Fernando, né, Fernando? Fernando, você também é alguém especial para o Senhor. Só que muitas vezes, Fernando, você tinha negado, tinha falado,
tinha dito até contra estas coisas que nós estamos vendo e acontecendo aqui hoje. Mas nesta noite algo de diferente aconteceu. Inicialmente não pela sua vontade, inicialmente pela vontade de outras pessoas, de você estar aqui dentro. Mas quando você colocou os seus pés aqui dentro, o Espírito Santo de Deus falou no seu coração que algo de diferente estaria acontecendo na sua própria vida, Fernando. E isso vai fazer com que você seja um jovem cada vez mais abençoado. Você hoje não consegue visualizar a sua vida daqui a 10 anos, Fernando. Mas o Senhor prepara todo o seu futuro a partir deste momento aqui. Os seus sonhos, Fernando, não serão seus. Os seus sonhos, Fernando, são os sonhos de Deus daqui para frente. Esse passo, esse momento aqui, Fernando, é único na história da sua vida. É algo que você vai se lembrar dele daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. E você vai lembrar destas palavras que eu estou te dizendo aqui nesta noite. E está reconciliando, retornando. O Wellington, o Wellington e a Juscelene. Jusceleida. O Wellington, vocês eram esperados pelo Senhor. Deus andou perto de você, caminhou perto de você, foi fechando os caminhos. E você está hoje aqui. Daqui para frente os seus caminhos não estarão mais fechados. Mas daqui para frente, Deus abre um novo horizonte nas vossas vidas. Você vai enxergar diferente agora. E os caminhos serão abertos na sua vida. Eu quero orar com os nossos irmãos que estão aqui à frente. Põe a mão no coração de vocês, assim. E diga assim comigo: meu Deus, nesta noite eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Entra na minha vida, nas minhas lutas, nas minhas causas, aonde eu coloquei a planta dos meus pés, lá no meu passado. Senhor, se teve transgressão, apaga nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim: Senhor, escreve uma nova história a partir desta data na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Viu, Bruno, Fernando, o Elton e Juscelene? Venha rapidamente aqui à frente, vocês. Quantas pessoas, vocês que estão aqui, meus irmãos, minhas irmãs, quantos querem receber uma oração? Você que está passando por dificuldade, por lutas e com temor na sua vida, no seu dia a dia, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Você que o temor está te assolando, assombrando, fazendo você não poder caminhar, você ter medo do amanhã, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero fazer mais esta oração antes de passar a palavra e encerrar. Diga comigo: Deus é bom. Diga comigo: Deus é fiel. Diga comigo: Deus ouve as nossas orações. Vocês que estão aqui, todos estão me vendo? Levanta as mãos assim para cima. É lá de cima, do alto, do socorro, que vem sobre as vidas de vocês. Cada um de vocês. Eu só, nesse momento, eu sou um instrumento, vaso de Deus, com a palavra de Deus na minha boca, colocada pelo Senhor, para ser bênção na vida de cada um de vocês aqui nesse lugar. Vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, Deus, todo mal, todo medo, todo temor, todo tremor, Senhor, que tudo que está tirando a alegria, está tirando a paz, Pai, toda tribulação, toda acusação do diabo, todo sopro do inimigo, ó Deus, todo tropeço, toda queda, ó Pai, toda apostasia, todo mal, Senhor, venha caindo agora por terra, em nome de Jesus Cristo.
Deus, eu ministro sobre cada vida aqui, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa, sobre cada empresa, sobre cada trabalho aqui, sobre cada casamento, Senhor, sobre cada um agora dos filhos. Ó Deus amado, eu quero ministrar uma palavra, Senhor. Não temas, não temas, não temas. Pai, dê a eles a convicção de que o Senhor é Deus presente, e além de Deus presente, é um Deus que age em favor daqueles que te buscam. Ó Pai, nesta noite eu ministro, Pai, a tua bênção, a tua paz, a prosperidade, longanimidade, Pai, aquilo que cada coração necessita nesta noite, recebe agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Oh, glória a Deus. Diga assim: Deus, obrigado pela minha vida, obrigado pelo teu socorro, porque eu sei que eu não posso, mas tu podes. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Deus vos abençoe. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.